Que dia, hein, meus caros? Que dia, hein, para o torcedor bávaro, para o torcedor do Tottenham, para os amantes do futebol, para aqueles caras que adoram o mercado de transferências. Que novela estamos vivendo? E eu não estou falando de uma obra de ficção, né? Estou falando de Harry Kane nesta janela de verão. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Aquelas novelas que se arrastam por muito tempo e depois chega na quinta-feira, no penúltimo capítulo, porque geralmente sexta é o último capítulo, e aí sábado eles reprisam. Chega no penúltimo capítulo, você acha que a coisa está encaminhada, que vai ter uma definição e tem um plot twist, uma reviravolta, que tudo pode mudar na sexta-feira, no último capítulo. É basicamente o que está acontecendo neste momento com o futuro de Harry Kane. A gente vai tentar explicar aqui o que rolou nessa quinta-feira, porque muita gente não viu e vai chegar aqui desavisada, mas o principal desse vídeo é a minha opinião. E eu coloquei na thumbnail, eu fiz questão de colocar aí um tic-tac, porque pro bem ou pro mal, pra lá ou pra cá, se ele fica ou se ele sai, a coisa vai se resolver em breve. Estamos no tempo do relógio aí e basicamente, muito provavelmente, nessa sexta-feira ou até esse final de semana, ou Harry Kane será jogador do Bayern de Munique ou ele fica no Tottenham e teremos vários desdobramentos. Então, portanto, é o seguinte, chega deixando o like nesse vídeo, peço a moral de vocês, faz tempo que eu não faço aqui um vídeo do Bayern de Munique, então o torcedor bávaro vai me dar essa moral. Quero comentários de vocês sobre essa situação toda. Daqui a pouco eu vou convocar mais comentários sobre um outro debate que eu quero fazer aqui com vocês em relação a isso. E também, quem não é inscrito no canal, já chega, já se inscreve e seja feliz. Vamos lá, começamos a quinta-feira com uma notícia que veio lá da Inglaterra, do The Athletic, que finalmente o Bayern de Munique, depois de meses, depois de semanas intensas de negociação, depois de 3 propostas negadas, conseguiu o mais difícil, que era convencer o Tottenham a aceitar a proposta. Conseguiu o sim por uma proposta que gira na casa dos 100 milhões de euros, mais 20 milhões em objetivos, né, em adicionais aí. Ou seja, um valor global de 120 milhões de euros. E o Daniel Levy, o manda-chuva, o carequinha manda-chuva do Tottenham, não teve como falar não para essa proposta. Primeiro, porque não é um time inglês e a prioridade do Tottenham, caso um dia negociasse o Harry Kane, era negociar com um time fora da Inglaterra. E segundo, porque o jogador tem contrato até o meio de 2024, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe em janeiro de 2024. 120 milhões de euros. E essa é a maior transferência da história do Bayern de Munique, caso se concretize, e será também a maior transferência da Bundesliga. Para vocês terem uma noção do tamanho do negócio, eu particularmente nunca vi o Bayern se esforçar tanto para contratar um jogador como o Bayern tem feito com Harry Kane. É prioridade máxima. Todos os outros assuntos de outras negociações, de possíveis reforços, estão numa página 2. Hoje o Bayern está focado em Harry Kane e por isso, nas últimas semanas, essa negociação intensa. E o Bayern só começou essa negociação intensa porque tinha o sim, tanto dos representantes do Harry Kane, familiares inclusive, tanto do próprio jogador. Só foi para a negociação com o Tottenham com tudo acertado com o Harry Kane. Eu vou para a Baviera. O Harry Kane tinha dado esse sim. Entretanto, no meio do dia dessa quinta-feira, surge a informação, junto com essa notícia do The Athletic, aliás, o próprio The Athletic já dá uma pista de que faltava o sinal verde final, o sim final do Harry Kane. E era estranho, porque me parecia que isso já tinha passado, né? Já tinha virado a página, o sim já estava dado, era só convencer o Tottenham. Mas a coisa foi ganhando forma e parece que o Harry Kane hesitou em algum momento em dar esse sinal verde definitivo. Inclusive uma notícia que sai na Sky da Inglaterra é que o Harry Kane estava mais inclinado para ficar no Tottenham, abandonar esse acordo que tinha com o Bayern e continuar no Tottenham. Na Alemanha, as notícias que saem é de que realmente essa hesitação acontece nesse momento. O Bayern de Munique está ciente
que o jogador está 50 para lá e 50 para cá para ficar ou para sair, e está trabalhando também nos bastidores nesse processo de convencimento final do Harry Kane, além de acertar os últimos detalhes do negócio. Na Alemanha também surge a informação que está tudo preparado. Contrato preparado para ele assinar, exames médicos marcados, apresentação programada, todo o aparato feito para receber o Harry Kane já neste final de semana. Ou seja, falta o sim definitivo de Harry Kane. E nesse momento ele está hesitando. Há uma outra informação que surge, é de que Harry Kane, e isso surgiu na Alemanha, né? Mas na Inglaterra também já se fala, que ele não está fechando agora com o Bayern de Munique, ou está hesitando porque tem uma outra proposta na mão, e isso é mais especulação, é mais rumor do que fato, mas enfim, pode também ser uma hipótese. Tem uma outra proposta na mão de um outro grande clube, de um tubarão, para fechar de graça, sair de graça do Tottenham no meio de 2024, fechar com esse clube, receber uma boa grana de prêmio de assinatura e continuar na Inglaterra, que era também um desejo da família do Harry Kane, do próprio Harry Kane há um tempo atrás, antes de ter dado sim para o Bayern de Munique. Vamos lá, esses são os fatos. Portanto, estamos em banho-maria nesse momento, em apreensão para o último capítulo dessa novela. A minha opinião, tá? Tirando essa questão familiar, de, por exemplo, a família não querer se mudar para a Baviera, estar bem na Inglaterra, fazer uma pressão para que ele fique por lá, e eu acho que, na minha concepção de vida, a família vem primeiro e depois a ambição profissional. Tirando essa parte, que se for por isso, eu entendo, todo o resto eu não consigo entender por que o Harry Kane ficaria no Tottenham e não iria para o Bayern de Munique nesse momento. Primeiro pelo conjunto que o Bayern de Munique está oferecendo. Contrato de 5 anos até 2028, ou seja, ele tem 35 anos, com o maior salário do plantel, maior que Neuer, maior que Thomas Müller, na casa dos 25 milhões de euros. Saída do Mané facilitou também que o Bayern tivesse essa verba para pagar. E mais do que isso, ser um protagonista de um projeto, ser o centroavante que o Bayern tanto precisava depois de Robert Lewandowski, para tentar brigar por Bundesliga, por Copa da Alemanha, mas especialmente por Liga dos Campeões da Europa. O Bayern não precisa contratar o Harry Kane para ganhar a Bundesliga. O Bayern está indo atrás do Harry Kane para ganhar a Champions. Essa é a menina dos olhos da próxima temporada, esse é o grande objetivo. E no Bayern, o Harry Kane poderia finalmente ganhar o seu primeiro título. Eu coloquei no Twitter que a decisão para mim parecia muito óbvia, e aí teve uma galera que comentou o contrário, e eu não sou daqueles que fico apegado à minha opinião, eu gosto do debate, eu gosto de ouvir os comentários, e até por isso agora desafio vocês também a comentarem isso. O pessoal que defende que o Harry Kane fique na Inglaterra, primeiro dizem que jogar a Bundesliga ou ganhar a Bundesliga não vale tanto assim porque é um título fácil. Esse é um argumento que se utiliza. Mais vale para o cara ficar na Inglaterra sendo 10º, 8º, 5º, 6º, 12º lugar, marcando gols lá e se tornando o maior artilheiro da competição, do que jogar num Bayern de Munique. Para mim, isso não tem nem discussão, cara. Não tem nem discussão. Como objetivo, como ambição esportiva, a gente nem consegue colocar na mesma frase Bayern de Munique e Tottenham. É um desrespeito com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem uma projeção internacional, um poder europeu que o Tottenham nem sonha ter. O Tottenham é um time com dinheiro até, é um time estabelecido dentro da Premier League, mas é um time que nunca bateu asas, mesmo na sua competição interna, o que dirá na Liga dos Campeões da Europa. O melhor que o Tottenham conseguiu foi uma final com o Liverpool em 2019, que a gente nem sabe como é que o Tottenham foi parar lá. Então, assim, em termos de ambição esportiva, ir para o Bayern de Munique pode significar ganhar a Bundesliga, ser ídolo de um clube como o Bayern de Munique, e como o Bayern de Munique trata bem os seus ídolos. Ele não teria que abdicar de ser ídolo do Tottenham, porque ele já é uma lenda do Tottenham. O torcedor do Tottenham
iria entender. Aliás, tem muitos torcedores do Tottenham que falam, pô, tô torcendo pro Harry Kane sair para ele ganhar um título, porque aqui me parece que não vai acontecer. O projeto do Tottenham nos últimos anos tem fracassado. Agora aposta no novo treinador, tem toda uma questão, mas nem a Champions vai jogar essa temporada. Então, assim, eu não consigo entender ficar no clube. Ah, mas é por amor ao clube. Pô, mas há 2 temporadas ele estava forçando a saída pro Manchester City. Não renovou o seu contrato. Se fosse por tanto amor assim, teria já renovado o seu contrato, não daria brecha para nada. Enfim. Fora que, se ele ganha a Liga dos Campeões, se ele é o artilheiro, e ele tem capacidade, eu tô falando isso de um jogador, gente, que na minha visão tem capacidade de ser o melhor 9 da Europa disparado, tá? Jogando num time que funcione para ele, num mecanismo que funcione para ele. E o Bayern é isso. Além do Bayern, poderia ser o Real Madrid também isso, com muito mais, né, mídia e outras coisas, né? Um clube mais global do que o próprio Bayern de Munique. Mas o Bayern de Munique propicia isso para ele, vai proporcionar isso para ele. Ele vai poder brigar por artilharia na Bundesliga, fazer história no Bayern de Munique, se tornar uma lenda na Alemanha. Pergunta para quem jogou no Bayern o que é ser uma lenda do Bayern de Munique, o quão bem tratado você será para o resto da sua vida de uma forma muito carinhosa, familiar, acolhedora, enfim. Pergunta pro Rafinha, pergunta pro Elber como é que é. Além disso, se ele é o artilheiro da Liga dos Campeões, bate campeão, que é uma possibilidade, o Bayern com o Harry Kane se torna para mim um dos favoritos para vencer a Champions. Ele pode ganhar chuteira de ouro na temporada. Na Alemanha é um pouco mais difícil porque tem 34 rodadas, mas não é impossível, dá para fazer, porque o Bayern tem um domínio da competição. Ele pode ganhar bola de ouro na temporada, se ganha Champions, se é protagonista, se é artilheiro. E ele pode ganhar títulos, inclusive o maior deles a nível de clube, a Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, eu não vejo por que ficar no Tottenham. Com todo respeito à Premier League, não é a única liga do mundo, gente. Também eu entendo que seja a liga mais forte, mas tem que parar com esse negócio de rei na barriga e achar que ir pro Bayern de Munique é um mau negócio porque você ganha a Bundesliga. Alguém acha mesmo, conhecendo o Bayern de Munique, em sã consciência, que ir pro Bayern de Munique é um mau negócio? Enfim. Tirando a questão familiar, eu não consigo entender. Eu quero que vocês me ajudem a entender aí, os defensores dele ficar na Inglaterra, enfim, porque é muito complexo para mim. O que pode estar acontecendo, e o que eu acho que está acontecendo, é realmente essa tentação de continuar no Tottenham, esperar o contrato acabar para depois fechar com outro clube na Inglaterra por muito mais dinheiro no prêmio de assinatura, e isso para mim faz mais sentido. Mas calma. Há uma hesitação. Pro sim ou pro não, 50-50. Enquanto você está vendo esse vídeo, pode ter resolvido. Ou não. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Amanhã tem Gelada com Quesada. A gente vai falar desse tema novamente. Mas eu conto com vocês aqui no like e nos comentários. Tchau.